A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida nesta noite. Você que se ajunta conosco para se reunir, para juntos falarmos com Deus em mais uma quarta-feira. Você é muito bem-vindo a esse encontro semanal que nós da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire realizamos aqui com muita alegria no coração e transbordando com a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós queremos hoje orar pela sua vida, pela sua família, pelos seus pedidos de oração, pelos seus amigos, que você tenha a liberdade de, nesse momento, convidar para juntos partilharmos da palavra de Deus e orarmos juntos a esse Deus maravilhoso. Coloque nos comentários o seu pedido de oração e nós juntos vamos, neste dia, desfrutar da presença do Senhor. Ouvirmos a sua palavra que nos encoraja, que nos liberta, que nos exorta e que traz para o nosso coração a certeza de que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é um momento especial de nós aquietarmos a nossa mente, o nosso coração e nos voltarmos apenas para o Senhor Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar juntos, vamos falar juntos com Deus. Senhor Deus, Pai de amor, na Tua presença, Senhor, há abundância de alegria, Senhor. Na Tua companhia, Senhor, a nossa vida é edificada, Senhor. Nós somos transformados, nós temos o nosso pranto convertido em sorriso, Senhor. E, Senhor, sabemos que o Senhor tem propósitos para a nossa vida, Senhor, que o Senhor nos revela, nos mostra, nos ensina a cada dia, Senhor, por conta da obra do Teu Espírito Santo das nossas vidas, Senhor. Aqui, Senhor, estamos alegres, Senhor, enfrentando, Senhor, situações da nossa vida, mas felizes, Senhor, por termos a certeza da nossa salvação, Senhor. Sabemos, Deus, que muitas são as aflições do justo. Muitas, Senhor, são as dificuldades do nosso dia. Mas, Senhor, nós nos confortamos, nos regozijamos em perceber que o Senhor é quem toma conta das nossas vidas, Senhor. É o Senhor quem age como um Pai de amor, cuidando de cada um de nós, que somos teus filhos, sabendo que o Senhor Jesus se faz presente no nosso coração, Senhor. Hoje, Senhor, nós queremos pedir, acima de tudo, ó Deus, que o teu nome seja exaltado, Senhor, que a tua glória, Senhor, seja vista nas nossas vidas, que a tua graça, Senhor, de fato, alcance o nosso ser, fazendo com que a gente entenda, Senhor, a dependência que vem do Senhor para conosco, Senhor, para que a gente entregue ao Senhor todas as coisas e entenda que o controle da nossa vida está com o Senhor e não com nós, ó Deus. Senhor, dá-nos mais dessa certeza, dessa compreensão, Senhor, quando os problemas vêm, Senhor, quando as lutas vêm, ó Deus. Torna-nos, Senhor, discípulos de Cristo, Senhor. Torna-nos, ó Deus, pessoas que compreendem o teu reino, compreendem a tua graça, Senhor, e sejam amadurecidos nessa verdade, Senhor. Porque é isso que nós queremos, ó Deus. Crer no Senhor e confiar em Ti acima de todas as coisas, ó Deus. Ó Senhor, responda os nossos pedidos de oração, Senhor, de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Que os irmãos escrevem para nós nas mídias sociais, Senhor, e também aqui, que o Senhor já conhece cada um dos nossos pedidos, nós sabemos, ó Deus, mas pedimos a Ti, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, ó Deus, e com a Tua graça que nos sustenta, Senhor, venha responder a cada um dos nossos pedidos, de acordo com a Tua vontade soberana e poderosa, com a qual o Senhor rege as nossas vidas. Essa é a nossa oração, ó Deus, e nós oramos a Ti, ó Deus, pedindo ainda a orientação para o estudo, para a reflexão na Tua palavra, Deus, que o Senhor sempre nos dá a graça de ter, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então
prosseguir em conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a verdade de que Deus em Cristo nos torna mais do que vencedores por meio não de alguma coisa boa que haja em nós, mas por meio de Jesus Cristo, da sua vida, sua obra, sua ressurreição e a justificação com a qual ele transforma o nosso ser. Eu quero hoje olhar com você os versículos 14 a 17 de Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 14 a 17, um impressionante texto da Bíblia que não poderia ser diferente porque é a palavra de Deus para os nossos corações. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 14 a 17 e leia comigo essas palavras de vitória que vêm das Sagradas Escrituras. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Louvado seja o Senhor, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso que eu e você somos. Quando isso aqui que a gente acabou de ler é fato e é verdade nas nossas vidas. Eu quero pensar com você hoje a respeito da liderança do Espírito Santo e a adoção de Deus. A liderança do Espírito e a adoção de Deus é o que acontece com a nossa vida quando nós, uma vez, somos salvos por esse Deus por meio do Senhor Jesus. Nós já vimos que o homem, que eu e você, somos santificados, somos tornados de pessoas injustas e pecadoras para pessoas que estão em estado de aperfeiçoamento por causa da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos santificados pela iniciativa de Deus. Foi Ele quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi Ele quem começou uma boa obra na nossa vida e Ele que é fiel a si mesmo para completá-la até o dia da segunda vinda de Cristo. Então, porque Deus começou um trabalho, uma obra na nossa vida, nós somos santificados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, somos chamados, portanto, à responsabilidade, ou seja, a uma reação na vida que corresponde, que se volta a esse chamado positivamente, decidindo por Cristo, se voltando para uma vida que é guiada pelo Senhor e correspondendo ao chamado de Deus para essa salvação e para a santificação. Tudo isso nós sabemos que só é possível porque o Espírito Santo de Deus nos lidera, nos guia em todo o tempo. E é isso que Paulo agora vai aprimorar, vai trazer mais luzes com respeito a essa obra santificadora que envolve a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E Paulo vai dizer nesse versículo 14 que todas as pessoas que uma vez alcançadas por Cristo, e elas são uma vez guiadas, lideradas, orientadas pelo Espírito Santo, são de fato filhos de Deus. Essa frase que está no versículo 14, ela diz respeito à vida de todo cristão verdadeiro. Cada filho de Deus é conduzido pelo Espírito de Deus. E não se trata
necessariamente daquelas pessoas que têm um nome de crente, mas veja, os filhos de Deus são aqueles que estão em Cristo, para quem nenhuma condenação há mais, pessoas que não andam segundo a carne, mas sim habitadas, preenchidas pelo Espírito Santo, e com base nisso, essas pessoas têm uma nova atitude, elas olham para si mesmas e elas dizem: eu tenho que me consertar nisso, eu tenho que parar de errar naquilo. São pessoas que fazem morrer as atitudes erradas e egoístas que anteriormente praticavam e viviam nessas mesmas atitudes, voltando-se para Deus com total sensação de humildade, entendendo que elas não são nada, mas que Deus, que é tudo, capacita elas para mudanças espirituais tremendamente boas. Então a liderança do Espírito, ou seja, esse ato de o Espírito Santo nos guiar, significa a própria santificação, é a influência boa que o Espírito Santo faz no coração da gente, nas nossas vidas, nós que somos filhos de Deus, fazendo esmagar o poder do pecado e voltando a nossa vida para Deus de uma forma livre, de uma forma alegre perante ao Senhor. É uma influência, portanto, constante, porque Paulo vai dizer que nós, na verdade, estamos sendo guiados. Isso é um processo, isso é uma obra, é um relacionamento. Nós estamos sendo guiados pela mão do próprio Deus, pelo seu Santo Espírito, que corrige a nossa vida e que controla o nosso coração. A nossa vida é ajustada, os nossos desejos são transformados, os nossos princípios, ideologias, pensamentos, visão sobre a vida, tudo isso passa por um filtro, é podado, é transformado para que a gente se torne aquilo que Deus quer que a gente se torne, e nós vamos ver mais à frente que o grande projeto do Senhor é nos transformar em pessoas mais parecidas o possível neste mundo com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver em algumas lições adiante. No verso 15, portanto, Paulo vai explicar que essa influência decorre do amor de Deus. Veja, nós não recebemos um espírito de escravidão. O Espírito Santo de Deus traz liberdade, libertação espiritual para a nossa vida, e nós, portanto, não somos mais escravizados para vivermos outra vez atemorizados. Na verdade, nós recebemos de Deus um espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos alegremente: Abba, Pai. Paulo está dizendo que, uma vez guiados pelo Espírito de Deus, nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos da maldição que vem da lei de Deus, mas sim filhos adotados por Deus. Filho não é mais escravo, mas é alguém aceito na família desse Deus. O crente liderado pelo Espírito Santo não é, portanto, uma pessoa que vive oprimida, que vive pensativa e preocupada demais a respeito da perda da sua salvação, ou se a gente vai viver com medo de ir para o inferno, ou com medo de sofrer a ira de Deus, como acontecia com os deuses das religiões pagãs. Paulo está falando para pessoas, muitas delas ali da igreja de Roma, são pessoas que vieram do paganismo, de outras religiões, cuja a base de fé era basicamente um conceito de reciprocidade, ou seja, você tem que adorar a divindade para que você não sofra as consequências da ira dessa divindade pagã. E Paulo vai dizer: não,
O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus cujo Santo Espírito, quando atinge a vida de vocês, transforma vocês em verdadeiros filhos e herdeiros desse Deus. Veja o que Paulo diz aqui no verso 15. O Espírito Santo nos enche. Olha como isso é importante da gente entender. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, nos enche de tal confiança que quando eu e você nos aproximamos de Deus, nós nos sentimos tão acolhidos por Ele, esse Deus que é também nosso Pai, que a nossa reação espiritual para com Deus não pode ser outra. Nós clamamos, liberando um clamor de feliz reconhecimento, uma doce resposta, uma profunda gratidão e de convicção de que nós somos filhos de Deus. É o que representa a palavra Abba. Abba, que quer dizer Pai. O Deus que nos recebe como filhos. Ele é de fato Deus e Pai, que nos acolhe, que cuida de nós, que nos tira de uma situação de escravidão, do pecado, do medo, de nós vivermos carregados com as nossas culpas, mas é um Deus que pelo seu Espírito nos conduz à sua presença de tal forma que a gente é impactado com isso, e quando a gente chega na presença dele, a gente clama dizendo: Abba, o Senhor é meu Pai. O Senhor é o Deus Criador de todo o universo, mas o Senhor também é o meu Pai, em quem eu sou aceito, não merecendo isso, mas eu sou aceito como filho de Deus. Isso não acontece com todas as pessoas, mas apenas com aqueles que estão em Jesus Cristo e que são liderados pelo Espírito Santo de Deus. Verso 16, Paulo vai dizer uma coisa mais além. Perceba, isso se dá porque o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo que fixa no nosso coração essa certeza. Você é filho de Deus. É interessante que Paulo apresenta o Espírito Santo aqui, nos capítulos 7 e 8, como aquele que nos exorta, nos corrige, nos repreende. É aquele por meio de quem nós fazemos morrer os maus feitos do nosso corpo. Esse mesmo Espírito Santo, que é um fogo santo e purificador, que convence os nossos pecados e que limpa a nossa vida, fazendo com que a gente seja sacolejado muitas vezes para que a gente não vá para o inferno, meus irmãos. É o mesmo Espírito Santo cujo testemunho fala o nosso coração dizendo assim: você que está em Cristo, você é filho de Deus. Não viva atemorizado mais uma vez com as culpas, mas não seja como antes. Mas se você está em Cristo, saiba que você é adotado pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como verdadeiro filho de Deus. A adoção, irmãos, a adoção que Deus faz conosco é uma doutrina da palavra de Deus que é libertadora, que traz segurança, que traz confiança com relação ao nosso relacionamento com Deus. E ninguém que se aproxima de Deus com esta fé sai da presença do Senhor, ou melhor dizendo, vive a sua vida de mãos vazias ou preocupado mais com o seu futuro, com o que vai acontecer na sua vida. Mas veja a graça que há nesse Deus. Nós ouvimos do Espírito Santo no nosso coração que somos de fato filhos de Deus. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito para nos guiar, para nos transformar, de que eu e você somos de fato herdeiros, filhos, adotados
pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem mais, verso 17, se somos filhos, ora, se nós somos filhos, então, qual é a consequência disso? Nós somos herdeiros, nós temos uma herança a receber, herdeiros de Deus, e Paulo diz mais, co-herdeiros com Cristo. A mesma herança que Cristo, Filho de Deus, de glorificação, tem diante do Pai, Paulo está dizendo, nós somos, juntamente com Cristo, herdeiros dessa mesma glorificação. Se com Ele nós sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ser filho é ser herdeiro. Há uma herança para os crentes adotados por Deus como filhos, que é participar da glória de Cristo no futuro. Olha que coisa bonita, o livro de Apocalipse nos diz que, juntamente com Cristo, nós herdaremos um novo nome, nós herdaremos uma coroa de ouro, e com ele nós reinaremos. E, aliás, ainda nos assentaremos ao lado de Cristo em seu trono. É o que diz o livro do Apocalipse, né? Então, nós que somos, de fato, adotados e recebidos na família de Deus, para nós há uma herança futura que não perece, onde eu e você somos salvos e seremos introduzidos na presença do Senhor em alma, em corpo, e nos é dado a condução de nós reinarmos juntamente com Cristo, porque nós seremos para sempre um com Cristo por toda a eternidade. Olha que coisa bonita. Veja o que é a salvação, veja o que é as consequências de nós estarmos com Cristo e nós termos Cristo no nosso coração de fato e de verdade. E Paulo termina esse texto introduzindo um novo assunto. Ele fala da questão do sofrimento como um contraste a essa glorificação. Veja, se com Cristo nós sofremos, também com Cristo nós seremos glorificados. Ou seja, o apóstolo está presumindo que a igreja, de fato, está disposta a sofrer por amar a Cristo, né? Por isso que, se com Cristo nós sofremos, nós precisamos saber que com Ele nós seremos muito recompensados, não é mesmo? Eternamente premiados. Sendo filhos de Deus, nós somos expostos a sofrimentos por causa do Evangelho. E aí, meus irmãos, nós encontramos a base e a verdade para perceber que, mesmo sendo filhos de Deus, neste mundo, nós não estamos imunes ao sofrer, às aflições da vida, tá certo? Mas o que nos torna, de fato, filhos de Deus não é a ausência de problemas, de sofrimentos, mas sim o fato de que Deus nos adotou em Cristo como filhos e preencheu nossa vida com um espírito de adoção que guia nossas vidas como verdadeiros filhos de Deus. E aí isso nos dá condições de olhar para a vida, olhar para os problemas, para as dificuldades, para os sofrimentos, e a gente dizer, eu sei que isto é apenas transitório. Isso não se compara com a glória eterna que há de ser revelada na minha vida, quando eu, pelo Espírito Santo, que já me selou no coração para o dia final, me conduzir à eternidade com Cristo. Como filhos de Deus, eu e você precisamos ter hoje a certeza de que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pense nessas coisas, meus irmãos. Pense na sua vida, como ela anda hoje. Pense na maneira como você tem vivido, para que você ande com Deus, não de forma insensata, mas de forma sábia, discernindo o tempo e compreendendo qual é a vontade do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus diante dessa palavra que Ele nos dá. Nós respondemos ao Senhor em oração, pedindo que Ele aplique no nosso coração e na nossa mente tudo isso que é revelado pelo Santo Espírito nas nossas vidas. E vamos orar também pelos pedidos de oração, como sempre nós fazemos. Senhor Deus amado Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor.
por palavra tão libertadora, Senhor. Nós somos teus filhos, Senhor, guiados pelo Espírito de Deus. Todos aqueles, Senhor, que são guiados pelo teu Espírito Santo, são teus filhos, Senhor, que receberam de ti um Espírito pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, Senhor. Como é doce, Senhor, essas palavras, Senhor. Como é boa, Senhor, e perfeita a forma como o Senhor quer que a gente se aproxime do Senhor, como filhos de Deus, não mais atemorizados, Senhor, não mais cheios de culpas e medos, Senhor, mas com a certeza de que o Senhor Jesus deu sua vida numa cruz por amar a mim, Senhor, e amar aos nossos irmãos e todos aqueles que hoje, Senhor, confessarem o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus. Senhor, toca nos corações daqueles que ainda não foram invadidos por essa certeza, Senhor. Há tantas pessoas, Deus, perdidas neste mundo, Senhor, que precisam entender isso, Senhor. E há tantos crentes, Senhor, que por mais que creiam em Ti, por mais que acreditem na Tua palavra, Senhor, ainda têm dificuldade de viver isso, Deus. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós, Senhor, e nos ajuda a entender a obra santificadora do Teu Espírito, a liderança do Teu Espírito, Senhor, e também, Senhor, a adoção que o Senhor nos dá por meio de Cristo, ó Deus. Seja, Senhor, com os nossos pedidos de oração que aqui são feitos, Senhor, responda-nos, Senhor, de acordo com a Tua santa e poderosa vontade, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida da nossa vida, o Senhor trata do nosso ser, Senhor, como verdadeiros filhos, o Senhor como um pai que ama os seus filhos, o Senhor nos corrige, nos repreende, nos endireita, Senhor, porque o Senhor nos ama, Senhor. Louvado seja Deus por isso, louvado seja o Teu nome, por tão grandiosa salvação, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oração neste dia, com uma adoração genuína e verdadeira, que é fruto de lábios daqueles que confessam a Jesus como Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que Deus dê a você uma semana abençoada e com a graça do Senhor, Ele responda todos os seus pedidos de oração. Compartilhe este vídeo e no mais, que Deus te abençoe.